Tudo bem, moçada? Estamos juntos outra vez, um novo encontro com a língua portuguesa e no encontro de hoje o tema é pronome possessivo. É óbvio que se eu fizesse uma prova para você dizer quais são os pronomes possessivos, como se dá a variação de gênero e de número, você me daria detalhes, né? Você teria controle entre o que é e como se define. Então é óbvio que isso tende a não cair na prova. Aquilo que sabemos muito e além não cai na prova. Notem que nós vamos então pular uma etapa. Havia assim até uma ou duas questões que eu ia colocar de cara para você refletir. Assinale a alternativa em que encontramos um pronome possessivo. Falei, não vou fazer isso, né? É aquele momento em que você deve imaginar que o pronome possessivo, tão óbvio, tão simples, o que ele produz numa prova? Então, essa reflexão é aquela que você deve perceber que nós estamos despreparados para o universo do concurso público. Sabemos dizer o que é, sabemos até definir, mas o concurso público vai muito além, né? Então, vamos analisar os famosos pronomes possessivos, tá bem? É óbvio que saber quais são é o primeiro passo, né? Estão relacionados às pessoas do discurso. A primeira pessoa, eu, singular, meu, minha, meus, minhas, nós, primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas, né? Em relação à segunda pessoa singular, o tu, então é tua, tu, teu, tua, teus, tuas. Segunda pessoa plural, que é o vós, então nós temos vosso, vossa, vossos, vossas. E a terceira pessoa, que é o assunto, né? Fica-se ali com o seu, sua, seus, suas. Uma única forma, tanto para o singular quanto para o plural. Tá bem? Então, notem que uma banca não vai te perguntar para você identificar o pronome possessivo ou definir, né, o que ele faz. Tudo aí é muito óbvio, tudo aí é muito explícito, tá bem? Até tinha questões ali, uma ou duas para fazer, e falei, não, 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 não. Vamos já jogar com sinceridade, vamos jogar em alto nível, porque dizer quais são os pronomes possessivos e dizer a definição deles, pecaríamos pela obviedade. Então, professor, diga aí como que o pronome possessivo aparece nas provas. Vamos então aprender a lidar com essa criatura denominado pronome possessivo. Primeiro, há em cada pronome possessivo um problema que você vai ter que aprender a digerir. Ele concorda com a palavra com a qual ele se vincula. Ele concorda com a palavra com a qual ele se vincula. Então haverá com essa palavra vinculada a concordância de gênero e número. Tá bem? Então é meu livro, meus livros, minha caneta, né, minhas canetas. O pronome possessivo concorda com o termo a que ele se vincula, com o qual ele se vincula. Só que nós temos um problema. O pronome possessivo produz um movimento anafórico. Já ouviu falar em anáfora, né? Relação anafórica? É um termo muito comum nas provas, é um termo usado no concurso público exatamente para nos confundir, né? Na minha época de estudante de ensino fundamental e ensino médio, mas nem de raspão eu vi isso, nem de forma atenta ou distraída isso passou pela minha vida. Mas a minha filha mais nova, a Laura, outro dia ela estava me mostrando ali no caderno uma coisa tal, né, na apostila dela, de repente num cantinho o que que estava? Anáfora e catáfora. Estava estudando pronome demonstrativo e lá apareceu anáfora e catáfora. Então, né, as escolas vêm se atualizando no material didático. Não é porque eu não estudei lá atrás que, né, nunca mais os materiais didáticos se renovarão ou se atualizarão. Claro que não. Então ela com 14 anos ela está vendo. Eu não sei você. E aí? Você já viu a tal da anáfora? Anáfora é a hora que você usa um termo que, para ser compreendido, você tem que retomar a referência. Os pronomes nessa hora dão show. Pronomes pessoais, pronomes relativos, né? Pronomes demonstrativos, pronomes possessivos. Ah, professor, então há um primeiro problema. Ele está ali concordando com a palavra com a qual, né, se vincula, mas a referência do significado,
A referência do seu significado está fora dessa relação, está fora desse vínculo. Vamos entender melhor o que é isso. Vamos lá. Os pronomes possessivos trazem uma peculiaridade. Ao mesmo tempo que se referem a uma das pessoas do discurso, claro, minha, tua, sua, nossa, vossa, eles concordam com a palavra que se vinculam. Ok, como eu disse, meu livro, minha caneta, tá bem? Isso gera um esforço de interpretação, o que pode interessar as bancas, né? Então há uma referência e uma concordância. Só que a concordância com a palavra vinculada e a referência, né, é a outro elemento. Então, se a banca perguntar a que se refere o pronome possessivo, não é a palavra com a qual ele se vinculou, e sim a referência no contexto. Eu tenho que voltar e ler para entender essa referência. Olhem lá. As pessoas trazem seu cão aqui. Então, senhor, mas são seu? Está no singular e está no masculino. Para concordar com cão. Mas a referência é pessoas. Então, se a banca perguntar alguma coisa sobre o pronome seu, né, você tem que entender que ele está fazendo referência a pessoas. Né? Então, são cão delas, cão das pessoas. Esse seu, então, concorda com a palavra vinculada, porém se torna semanticamente compreensível se você fizer essa retomada. Né? O homem explicou suas ideias. Saiba que o suas está concordando no feminino e plural por causa de ideias, mas se vincula ao homem. São as ideias do homem. Então a gente olha para o suas, atenção, feminino e plural, mas quando eu vou lá e traduzo, significa homem. Isso gera um contraste, no mínimo um contraste. Né? Mas, ciente do problema, nós podemos administrar com grande tranquilidade. Olhem lá, Maria tem um cachorro e ele respeita seu comando, sua ordem, seus pedidos, suas regras. Você acredita que eu fui variando o pronome possessivo de acordo com a vinculação? Mas todos esses 4 pronomes possessivos se referem a Maria. É o comando da Maria, é a ordem da Maria, pedidos da Maria, regras da Maria. Então, cuidado. Uma coisa é a concordância do pronome possessivo, a forma com a qual nossos olhos veem. Masculino, feminino, singular, plural, mas cuidado, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a referência não tem nada a ver com a concordância. Está lá no plural feminino, mas a referência é, por exemplo, uma palavra masculina. Então se prepare para isso, tá bem? Olha um exemplo. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores, só para explicar rapidamente, eram aqueles povos primitivos que, né, trocavam de áreas em busca dos alimentos, ok? Que faz bem a característica dos nômades, né? Aqueles que têm a busca pelo alimento se movimentando, por exemplo, numa selva, diferente daqueles que fazem uma horta, um plantio, né? Então, são povos forrageadores. Os povos forrageadores viviam em estado de natureza, o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito à sua propriedade. Então vejam que o tema aí relaciona como grande elemento de sentido povos forrageadores. Não há dúvida disso. Propriedade está no feminino singular e o sua concorda. A banca vai perguntar se o pronome sua tem como referente o termo povos forrageadores. E quando você diz ali, mas sem nenhum direito à sua propriedade, nenhum direito à propriedade dos povos, mas não é esse sentido. É não ter direito à propriedade, né, da terra. Sacaram? Então, o que significava, seguindo ali no texto, que eram considerados parte da terra. Eram parte da terra, mas sem direito à propriedade da terra. Então não é dos povos, não, que aí está dizendo exatamente o contrário, que os povos forrageadores não tinham direito. Né? Então ali o sua tem como referente povos, parece muito, né, gente? Parece muito, mas
quando você chega bem ali no contexto, você tem que interpretar e deduzir que né, eram considerados parte da terra, sem nenhum direito à propriedade da terra. É isso que produz a lógica desse trecho. É isso que produz o nexo nesse pedacinho. Então acreditem, a número 1 está erradíssima. Tá bom? Então, o primeiro fato relevante é que os pronomes possessivos terão volume de questões em prova, desde que haja margem à dúvida, desde que haja a possibilidade de uma leitura errônea, como nós vimos nessa questão. Essa questão é para recortar e emoldurar, porque ela é muito legal, gente. Você olha ali na questão propriedade dos índios, né? Propriedade dos povos forrajadores. A hora que a gente pensa na construção sem o texto, nossa, tem tudo a ver. Quem que é o dono ali? Os povos forrajadores. Parece tão óbvio, tão simples, e não é. Que a hora que você volta no texto, era a propriedade da terra. Eles viviam ali na terra, eram da terra, mas não tinham direito à propriedade dela, a sua propriedade, propriedade da terra. Olha que bacana, né? Então a banca lê o texto, gente, e lê de uma forma oportunista. A hora que isso aparece, ela fala, ela brilha, né? Os olhos brilham, a mão ela esfrega assim, ela fala, né? Parece contos de fada, parece Branca de Neve, parece Cinderela, né? Sempre tem bruxa, fada madrinha. É isso. A banca pode ser uma bruxa malévola ou pode ser uma fada madrinha. Nós temos que aprender a lidar com ela, mas o objetivo da banca é isto. Concurso público não é uma seleção dos aptos ao cargo, aos inteligentes que concorreram. É quem entendeu o que tem que fazer. São aqueles que se adaptaram melhor. Né? Se adaptaram melhor. Olha que interessante. Então, tem pronome possessivo, olho vivo. Porque no trecho anterior, se houver certa margem a uma má leitura, a banca fará uma questão. Tá bem? Vamos em frente, porque não é só isso não. Pronome possessivo pode causar ambiguidade. Primeiro que vocês viram que os pronomes seu, sua servem para o singular e plural. Ele, ela, eles, elas. Já dá uma certa margem à confusão, porque nós temos ali um tipo de pronome para duas pessoas diferentes, singular e plural. Fora isso, nós temos os pronomes de tratamento, senhor, senhora, você. Né? Você também é um pronome de tratamento. Vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade. E esses pronomes, por regra, nós temos que fazer concordância verbal na terceira pessoa. Então, vossa excelência está bem. É na terceira pessoa, não posso dizer estais bem, por exemplo. Né? Jamais, jamais. É nesse momento que a gente percebe que a concordância verbal se dá na terceira pessoa. E a concordância pronominal? Também com os elementos da terceira pessoa. Então, o pronome você, que nós usamos todo dia, muitas vezes, ele se utiliza do pronome seu, sua, seus, suas. Estou conversando com alguém, eu falo, você viu lá seus problemas? Você viu lá sua dívida, né? Você pagou sua dívida, caloteiro? Estou conversando com o cara e falo para ele, né? Você pagou a sua dúvida? Perdão, sua dívida. Né? Então percebam que eu posso usar ele estava ali e pegou as suas coisas e saiu, os suas referente ao ele, e também posso dizer, você estava lá, eu vi, você pegou suas coisas e saiu. Coisas relacionadas então ao você. Então notem como nós temos aí um campo interessantíssimo para produzir ambiguidades. Por quê? Vamos lá. A terceira pessoa do singular e do plural tem como pronomes possessivos seu, sua, seus, suas. Só que esse mesmo pronome atende ao ele, ela, eles, elas, bem como você, vocês. Ele trará seus pais? Você trará seus pais? Olhem que loucura, né? Então, o você é a pessoa com quem eu estou falando, o ele é o assunto, meu Deus, para fazer confusão é o tempo todo. Por isso que em boa parte do Brasil, aqueles que usam o você, às vezes em determinados momentos, usam o pronome teu, tua.
para ficar claro que é com quem você está falando, né? Você foi lá, você ficou mexendo nas coisas, estava lá junto com as pessoas, né? Eu vi quando você pegou as tuas, mesmo que está errado, na linguagem oral muitas vezes usamos o tuas para dar a marca registrada que eu estou falando das coisas, né, do interlocutor e não das pessoas que estavam lá. Então notem que nasce um imbróglio, né? Nasce um imbróglio, porque nós vamos ter o pronome seu, suas, que pode ser o possessivo da pessoa com quem eu falo ou do assunto de que trato. E aí é natural que haja confusão. Estou falando com você sobre um assunto, num comentário qualquer aparece o pronome possessivo, dando ambiguidade se a coisa é do interlocutor ou de terceiro, que não está ali na nossa frente. Então, o pronome possessivo dá margem à ambiguidade gigantesca. Opa, professor, interessa para a banca? Claro que sim, claro que sim. A banca vai questionar sobre essa ambiguidade. Olhe lá, o chefe pediu para você trazer seus documentos. Né? O chefe pediu para trazer seus documentos. Documento do chefe ou documento do você? Então aí nós deixaríamos de lado o pronome possessivo para usar um adjunto adnominal com a preposição de. O chefe pediu para você trazer os documentos dele. O chefe pediu para você trazer os documentos, né, os documentos seus. Daí daria a impressão que era do você, né? Então notem como nós precisamos fugir de construções desse tipo, porque se eu não tenho a situação, se eu não vivo a situação, eu não sei de quem é o documento. Não sei de quem é o documento, se é do chefe ou do você. Tá legal? Então é óbvio que essa situação ela é trivialíssima, principalmente nos lugares em que são usados os pronomes de tratamento você, vocês. Daí a margem à dúvida, né? É sempre muito íntima, muito próxima do dia a dia, né? Olha um exemplo de questão envolvendo ambiguidade. O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros da sua equipe, que morreram em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira. Bem, autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros da equipe de quem? Do médico do empresário. Então, ali, na letra C, você encontra a alternativa que mostra um problema de estruturação, a ambiguidade no emprego do pronome possessivo sua. A sua equipe é a equipe do Pedro, a equipe do João? Nós não sabemos, né? Ah, professor, eu li a notícia, eu sabia. Mas quando se usa ambiguidade em prova, gente, é independentemente de você saber ou não. Se você leu a notícia, se você era da região, se você está a par dos fatos ou não. A ideia de ambiguidade é a construção gramatical que permite duas leituras. Essa construção, sua equipe me permite ler equipe do empresário Pedro, equipe do médico legista João. É bacana te olhar para isso e entender como, tendo dois elementos anteriores, inclusive o interlocutor com o qual conversamos, essa margem à dúvida é perene no português. Precisamos sempre, na hora de escrever, ter muito cuidado nessa hora. E, de novo, né, vocês sabem que a banca fica de olho o tempo todo nisso. Tá bom? Então é aquele momento que você fala assim, professor, estou entendendo. Quando lá no comecinho da aula você fala assim, ah, ninguém vai perguntar para você quais são os pronomes possessivos. Ninguém vai perguntar para você a definição de pronome possessivo. É tudo muito óbvio. É lógico que você deve estudar tudo isso também. Mas sacaram como nós estamos avançando para assuntos extraordinários? Assuntos que você fala, ó, professor, eu não sabia disso. Então, um capítulo tão pequeno, mas que vai gerando fatos gramaticais muito interessantes. De interpretação, né? A questão da referência. Dentro dessa referência, o defeito da ambiguidade, né? O defeito da ambiguidade. Só isso? Não, claro que não. Vamos em frente. A coisa não para. A equivalência que existe entre o pronome possessivo meu, né, meu, teu, sua, nossa, vossa, com os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Pronome me, te, o pronome lhe, o pronome nos, o pronome vos. Então vejam que interessante. Os pronomes pessoais átonos, me, te, se, nos,
vos, lhe e lhes, também podem ser usados com sentido possessivo. Em tal situação, esses pronomes funcionam como adjunto adnominal de posse. Tá bem? Olhem lá. Rasgou-me a camisa, ou seja, rasgou a minha camisa. Né? Rasgou-me a camisa, rasgou a minha camisa. Vejam como o câmbio é muito natural. Só que eu olho para aquele pronome me e eu penso em outras coisas, às vezes complemento verbal, tal. Está vinculado ao verbo. O pronome átono só vem a, a flor do papel, né? Vem a parte externa, passam a existir quando vinculados a um verbo. Isso é da natureza dos pronomes átomos. Agora, a função sintática você apura a cada frase. Depende do verbo, depende da sintaxe, depende da vinculação. Eu estou vendo o verbo do lado do pronome, mas na realidade ele se vincula à camisa. A hora que eu entendo que esse pronome me rasgou a camisa minha, né? Rasgou a minha camisa. Tá legal? Olha outro exemplo para ficar mais claro. Ó. Beijei-lhe a face. Um dia que você estiver apaixonado e escrever isso para alguém, né, com certeza a pessoa que lerá uma frase como essa, no mínimo vai ficar emocionada. Né? Não vejo a hora de reencontrá-lo ou recontrá-la, né, de acordo com a sua preferência. Beijarei, né, não pode, tem que ser beijar-lhe-ei a face. Daí a pessoa cai em prantos, né? Fala, ai, que besteira que eu fiz. Onde eu fui me enfiar? Estou namorando o Rui Barbosa, né? Beijar-lhe-ei a face. Mas não, vamos devagar. O assunto não é colocação pronominal. Mas esse momento é auspicioso, já que o Rui Barbosa foi invocado, né? É um momento auspicioso com grande frequência no mundo do concurso público. O pronome lhe já tem problemas, né, no seu uso mais normal como objeto indireto. Mas esse é o momento sofisticado. A hora em que o lhe aparece, então, trazendo a ideia de posse, equivalente a seu, sua, seus, suas, a depender da palavra a que se vincular. Então, beijei-lhe a face é beijei a sua face. Né? Beijei a face da pessoa, beijei a sua face, beijei a face dela. É isso que a gente percebe. Esse lhe é um lhe diferente, porque eu, né, tenho a tradução desse lhe como pronome possessivo. Olha outro exemplo aqui. Ó. Ela me cortará os cabelos. Ela cortará os meus cabelos. Olha que interessante, né? É o pronome possessivo com valor de pessoal. Aliás, é o pronome pessoal com valor de possessivo, né? Vamos botar a ordem, é o pronome pessoal com valor de possessivo, né? Ela te beijou a face e isso causou em mim indignação, né? Então, ela te beijou a face e nasce em mim o ciúme, a raiva, né? Ela te beijou a face. É lindo, gente. Poderia ter escrito, ela beijou a tua face. Mas esse uso do pronome te como possessivo é elegante demais. Tá legal? Então, tomemos consciência que pronomes pessoais, átonos, podem ser usados como possessivo. Não é que podem ser usados, né, como serem equivalentes. Eu posso usar tanto um quanto o outro. Os pronomes me, te, se, nos, vos e lhes. Né? Lhes. Cai na prova? Cai muito, gente. Cai muito. Marque a opção em que o pronome grifado tem valor possessivo. Está ali na letra A, gente. Está ali na letra A. As abas do chapéu lhe rebuçando o rosto preguiado. As abas do chapéu rebuçando o seu rosto preguiado. Está ali já na letra A. Veja como na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, os pronomes átonos cumprem funções de complementar verbo. Então, confessou a mim, confessou a alguém. Minha mãe alertou, alertou alguém. Então, esse alguém ali é o objeto direto. E me fez um dos elogios. Fez a alguém um dos elogios. Objeto indireto ali na letra D. E ninguém lhe perguntaria nada, ninguém perguntaria nada a alguém. É o verbo perguntar que rege objeto indireto. Então, vejam que na letra B de bola, né, confessou algo a alguém, o me tem o papel sintático de objeto indireto, na C, de objeto direto, pronome me, porque quem alerta, alerta alguém,
Na letra D, quem faz algo, alguém, objeto indireto. E na letra E, também objeto indireto, né? Só na letra C é que o pronome me está ali como objeto direto do verbo alertar alguém. Então, na letra A, o que está rolando, professor? Ah, está rolando que esse lê não é complemento do verbo. Esse lê não é objeto do verbo, seja direto ou indireto. Esse lê é o dono do rosto, né? Rebuçando o seu rosto. Esse lê funciona como objeto. Não, 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 não. Esse lê que eu troco por pronomes pessoais é um lhe adjunto adnominal. É um lhe adjunto adnominal de posse. Tá bem? Então fique ligado que na letra A é a alternativa correta e esse lhe se traduz em pronome possessivo. Esse lhe equivale a um adjunto adnominal de posse. Tá bom? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado tem valor de posse, né? Então, na letra A, eu disse-lhe a minha educação. Eu disse algo a alguém. Então, na letra A, o lhe é indicador do destinatário do que foi dito. É o objeto indireto. Na letra B, nós explicamos tudo a alguém. Quem explica algo a alguém também, igual a letra A, objeto indireto. Na letra C, a maneira como você fala pode reforçar a força do seu argumento. A maneira como você fala pode reforçar-lhe a força do argumento. A maneira como você fala pode reforçar a força do seu argumento. Tá aí, gente. Na letra C, a hora em que o pronome lhe se traduz numa ideia de posse, funciona não como complemento do verbo. Ah, professor, mas está vinculado ao verbo, sim. Todo pronome átono sempre se vincula ao verbo, mas a sua função sintática, né, em alguns momentos mais raros, vai além do papel de complementar verbo. E para entender isso, você tem que ter as manhas de traduzir, reforçar a sua força do argumento. Né? Acho que é melhor reforçar a força do seu argumento. Acho que é melhor ali no argumento. Legal? Na letra D, o lhe é objeto indireto do verbo participar. Na letra E, né, não lhe provoca asco, também objeto indireto. Então, em todas as alternativas, o pronome lhe funciona como objeto indireto, menos na letra C, que é ali o adjunto adnominal de posse. Tá bem? Vamos ver mais uma? Vamos lá? Tendo o pronome oblíquo sentido possessivo, sem consultar-lhe as preferências, tal trecho poderia ser substituído por sem consultar as suas preferências, mantendo-se com isso a correção gramatical e o sentido do texto, claro, né? Sem consultar-lhe as preferências, sem consultar as suas preferências. Então, esse lê ali, ó, sem consultar as preferências do homem, por exemplo. Sem consultar as suas preferências. Ligado, gente, ligado, que esse lê substitui homem, por exemplo. Sem consultar-lhe as preferências. Sem consultar as preferências do homem. Cuidado, porque na hora que você traduz tudo isso em pronome pessoal, ele concorda com a palavra com a qual se vincula, mas está se referindo ao homem, por exemplo, sem consultar as preferências do homem. Esse do homem pode virar sem consultar as preferências dele, sem consultar-lhe as preferências ou sem consultar as suas preferências. Notem que nós teríamos três formas corretas: com o dele, com o lhe e com o suas. Lembrando que o suas está concordando com a palavra a que se vincula, mas a referência é outra, sempre ligado nesse movimento gramatical estranho. Concorda, mas a referência é outra. Né? Concorda com uma palavra, mas se refere a outra. Então, olho vivo nisso daí. Essas questões que nós resolvemos, elas seriam muito mais pertinentes numa questão de pronomes pessoais, de pronomes átomos. Né? Então, aqui o pronome possessivo só tá para você ficar ligado, né? Porque é um trânsito de dificuldade que não vai do pronome possessivo para os pronomes átomos, é o contrário.
né? Vem dos pronomes átonos e deságua nos pronomes possessivos. Então, aí o pronome possessivo é fácil. O problema é entender os pronomes pessoais, tá bem? Como nós tivemos a oportunidade de trabalhar isso, vamos incluir. Vamos incluir. Vamos em frente, vamos fazer mais uma, vamos lá. Então essa aí está certa. Vamos à última, ó. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, roubando parte do seu ser. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando parte do seu ser, roubando parte dele, roubando-lhe a sua parte, né? Roubando-lhe parte do ser. Esse lhe, trocável por dele, por seu, né? Seu ser. Então, na letra número 6, em roubando-lhe parte do ser, a forma pronominal lhe transmite ideia de posse, indicando que as migrações roubam parte do ser dos indivíduos. Exatamente, está perfeito. Né? Então, número 6, correta, apesar de ali estar indivíduos no plural, né? E lá indivíduo singular, dá para entender que há, na palavra indivíduo singular plural, uma generalização. Né? Não dá para levar ao pé da letra, né, a transformação que a banca fez, mas está muito correto. Esse lhe é roubando parte do seu ser, roubando parte dele. Né? Então, esse lhe possessivo, adjunto adnominal do ser, né? Do substantivo ser, ali, né? A forma substantivada de ser. Tá bom? Então, número 6, correta. Mas estão percebendo? Professor, mas aí faz parte do estudo dos pronomes possessivos? Não. Faz muito mais parte dos pronomes pessoais. Mas fique atento, porque os pronomes possessivos, mesmo atuando de maneira figurante, você tem que estar ligado dos problemas que eles trazem, né? Vamos em frente. Ah, tem uma outra coisa legal com os pronomes possessivos. A questão do uso do artigo. Não sei se você tem consciência disso, mas os artigos são facultativos antes dos pronomes possessivos. Então você pode dizer assim, ó, não vimos sua aula. Não vimos a sua aula com artigo. Olhe nossas roupas, sem artigo. Ou olhe as nossas roupas. Se nesse tipo de construção você está vendo o artigo ali é facultativo, ou para professor ir lá na crase quando reger a preposição a. Se em vez de vimos fosse o verbo visar, visamos, né? Se em vez de olhar nossas roupas fosse aspirar, no sentido de almejar, desejar. Então, né, percebam que essa faculdade de usar ou não o artigo deságua lá na crase, gerando um dos pontos facultativos do acento. Então vejam que interessante, você já abrir diálogo com a crase. Quando usamos pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo, salvo... Vamos ver o detalhe? Vamos ver o detalhe. Há um pequeno problema que ocorre aqui, ó. Quando, porém, os pronomes possessivos aparecem desacompanhados de substantivos, aí o artigo é obrigatório. Então, o artigo só é facultativo quando o pronome possessivo vem com substantivo. Quando você deixa de usar o substantivo no pronome possessivo, aí o artigo passa a ser obrigatório. Então, vejam o penúltimo exemplo que eu trago. Ó. Não entregue o seu trabalho. Ali o seu está acompanhado do substantivo trabalho. Ali o artigo é facultativo. Se eu coloco o seu trabalho, tá bom. Se eu coloco apenas seu trabalho, também tá bom. Mas vejam no restante, ó. Não entregue seu trabalho, mas sim o nosso. Pronome não trouxe o substantivo ali está implícito, né? Mas esse pronome possessivo desacompanhado de um substantivo, obriga o uso do artigo. Então, tudo isso, gente, são lições primárias que vão criar reflexos muito importantes lá no tema crase. Então, fique ligado, tá bem? Quando nós usamos os seus como sinônimo de parentes, né? Mande um abraço para os seus, ou seja, aqueles que estão próximos, né? São os parentes, familiares, né? Então, é um pronome seu, pronome possessivo, sem substantivo. Daí a obrigatoriedade do uso do artigo. Então, artigo facultativo, opa,
só nos pronomes possessivos que vêm acompanhados de substantivo. Vamos em frente? Olha lá. Pronome tratamento. Opa! Né? Não tem lá Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Eminência? Então, nós temos um pronome usado em 1400, usado em 1300, usado em 1600 e hoje aqui em 2023. É isso. Quase já não é mais. Quase já não é mais, né? Percebam que nesse exato momento você continua tendo Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né? Vossa Santidade, Vossa Magnificência, para mandar uma carta para um reitor de uma universidade, pedindo desconto nas mensalidades. Né? Vossa Magnificência reconhece a dificuldade dos nossos tempos, olha que bonito. O cara fica até emocionado. Vossa Magnificência é para uso de reitores, né? Mas notem que o pronome inicial nos induz a erro. Você está vendo ali o vossa, então depois vai usar o pronome de tratamento da impressão. Você fala, professor, vou criar ali uma uniformidade. Está vossa senhoria ali, então respeite a história dessa palavra. Então você está recebendo um produto que atravessou séculos e séculos, né? Imaginar, por exemplo, aquela nau de Pedro Álvares Cabral no Oceano Atlântico, vou, não vou, chegou lá na Bahia. Né? Então a gente tem que imaginar que é uma história da palavra que quando a gente olha hoje, por que isso, hein, professor? Então calma, né? Por quê? Pense que todos os pronomes de tratamento, inclusive você, que já foi vossa mercê, vós mercê virou você, né? O vossa mercê, lá no século XVI, XVII, era usado para o rei. Aí falaram, isso é legal, isso dá status. Né? Então isso acabou se espalhando no meio da população, chegando ao Brasil, e nessa relação, então, é óbvio, né? Quem manda e quem obedece, né? Usar um pronome desse era um sinal de respeito grandioso. Vós mercê, gera o nosso você, que continua evoluindo, né? O C já virou duas letras. C. C aí, você vai ou você fica? Você vai comigo? C. Né? O Caetano Veloso, inclusive, tem como que eu chamaria? Um CD. Quando eu comprei era CD. Hoje em dia não sei como daria o nome, né? Mas ele tem um CD, antigamente long play, disco, né? Aquele bolachão preto, CD, então até CD eu comprava, depois não se compra mais, né? Então nós compramos assinaturas, não sei como chamaria um disco, que não recebe mais o disco. Então até aquele CD eu comprei, era o nome da coleção ali, o nome das músicas, né? Era C, que era numa época que ele estava se separando da esposa na época tal. Então bacana, né? Você, ele vai lá, pá, quebra, usa apenas o C, que demonstra muita intimidade e ao mesmo tempo uma raiva ali nesse C de desprezo, né? Próprio daquele momento em que ele vivia. Uma música muito bonita, uma música muito bonita. C, duas letras. Só que tirando você, os demais pronomes de tratamento, você vai ter um tom cerimonioso, tom cerimônioso. E veja que em cada um deles há um atributo, há uma qualidade, né? Magnificência, excelência, santidade, só elogio. Seria mais ou menos como hoje em dia, pensa aí numa pessoa que você acha, né, maravilhosa, aquela perfeição, né? Aquela pessoa que provoca sonhos íntimos, né? Como que você falaria então? Vossa belezura. Num pronome tratamento modernizado, né? Vossa belezura nos comove diante dessa atuação perfeita. Então, vossa beleza. Então, de repente, a pessoa tem né, um corpo, uma vossa gostosura. Olha que pronome tratamento bonito, né? Vossa gostosura mexe com os nossos instintos mais primários. Pronto? Olha que bonito, que moderno, né? Só que você tem que pensar assim, que em vez de você estar tratando diretamente com o interlocutor, você vai lá e meio que por meio de um eufemismo, troca e usa um adjetivo para a pessoa. Em vez de tratar por tu ou por vós, né, por você ou vocês,
você vai lá e trata da excelência da pessoa, da belezura da pessoa, da gostosura, só atualizando para vocês entenderem, né, a intenção que está por trás dos pronomes de tratamento. São todos eles um elogio a uma característica da pessoa. Só que no decorrer do tempo foi grudando em pessoas, grudando em cargos, e é óbvio que nós passamos a ter uma organização, né, na igreja, no judiciário, nos cargos públicos principalmente, né, e também no ambiente acadêmico com vossa magnificência. Mas ficou mais para as autoridades, para a igreja. Eu diria que, tirando o reitor, os pronomes de tratamento praticamente se concentram nas autoridades públicas, que adoram ser tratados por excelentíssimo fulano de tal, né? E as autoridades religiosas, geralmente seguindo a tradição católica, né? Seguindo a tradição católica. Então vejam que você está se referindo não à pessoa, mas sim a uma qualidade dela, né? Vossa excelência. Notem que modernamente você não pode usar com eles, os pronomes da segunda pessoa do plural, o vosso, vossa. Estão lá no pronome de tratamento. Mas quando se referir a alguma coisa deles e for usar um possessivo, você não pode usar o vosso, vossa, vossos, vossas. Não pode. É aí que entra a regra e nos diz o seguinte: vossa santidade, quer a vossa blusa? Erradíssimo no português. Tá bem? Tudo que pronome de tratamento exige sai da terceira pessoa. A concordância verbal, terceira pessoa. Concordância pronominal, tudo da terceira pessoa. Então surgem ali os pronomes se, si, consigo. Surgem os pronomes oá, osás, lhes, pronomes possessivos da terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Então o correto é vossa santidade, quer a sua blusa? E não vossa blusa. Então, apesar do vossa que está lá, ok? E esse é um produto histórico que recebemos hoje, a regra nos manda usar os pronomes da terceira pessoa. Exatamente o que você faria com o pronome você, usaremos também para vossa santidade, vossa excelência, assim por diante. Então, se eu digo, você quer a sua blusa? É isso que você deve usar também para o vossa santidade. Vossa santidade quer a sua blusa? Então, vira e mexe, isso faz parte de questões de concurso. É o uso dos pronomes possessivos para os pronomes de tratamento. Né? Vamos em frente. Assinale a opção em que a concordância do possessivo está incorreta. Na letra A, pega. Pega é o imperativo para o tu. Olha que interessante, né? Esse pega que está aqui é o imperativo para o tu. Por isso está perfeito. Ó. Pega a tua mala, o teu filho e toma o teu rumo. O toma também traz sujeito oculto, né? O sujeito do imperativo é sujeito oculto. Ali está toma tu o teu rumo. Pega tu a tua mala. Ó, 100% correta. Isso aí é uma junção de estudos de imperativo lá de verbo e o uso dos pronomes possessivos em uniformidade à pessoa. Então, se ali usasse pegue e tome, o pronome possessivo teria que ser da terceira pessoa. Pegue a sua mala, o seu filho e tome o seu rumo. Tá bem? Então, há uma necessária uniformidade entre possessivos e imperativo. É uma lição primordial, tá bem? Então essa lição se completa no estudo dos imperativos, tá certo? Na letra B, quando Vossa Senhoria, opa, pronome de tratamento. Terminar esse requerimento, receberá sua passagem. Professor, e se eu colocasse ali vossa passagem? É isso que produz o erro. Então, letra B correta. Letra C, Vossa Excelência está com vossa agenda em dia? Negativo. O correto ali é com sua agenda em dia. Tá bem? Então, letra C, o vossa está errado. O correto seria com sua agenda em dia. Professor, por que a D está correta? Porque ali estou tratando a pessoa por vós. Dai é o imperativo do vós. Dai-nos a vossa bênção, Senhor. O dai
sendo imperativo do vós, corretamente traz ali o possessivo, vossa bênção. Olha que legal, né? Então, vossa está errada na letra C, mas está muito correto na letra D. Muito interessante essa questão para você contrastar a B, a C e a D. Muito legal. Vamos em frente, gente? Olha lá. Sentidos secundários. Opa! Aí a coisa pega, gente. Aí a coisa pega. Os pronomes possessivos indicam posse? É óbvio. Mas também, de uma maneira secundária, vão trazendo, de acordo com a construção, matizes. Vou até projetar aqui para vocês, ó. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu vou colocar para vocês, porque é muito legal essa sua observação, tá bem? Vamos ver se aparece aqui. Ah lá, joia. Acompanhem comigo. Só mais um instante, apertei o botão errado. Agora sim. Pronto, olhem lá. Vejam se está legível para vocês. Eu estou no dicionário Aulete, o famoso dicionário, né? E ali aparece, ó. Pronome possessivo não exprime sempre uma relação de posse ou pertinência real figurada. Na linguagem moderna, tem ele assumido múltiplos valores, por vezes bem distanciados daquele sentido originário. Né? Não só na língua moderna, gente, é que os estudos começam a perceber essa variação semântica. Né? Então, ali na letra A, como pronome indefinido, olha que legal, né? A senhora há de ter tido seus apertos de dinheiro. Equivalente, por exemplo, a senhora há de ter tido alguns apertos de dinheiro. Né? Para indicar aproximação numérica, tá bem? Seus 40 anos, ou seja, mais ou menos 40 anos. Para designar um hábito, era lindo, bicho, com a sua calma de passarinho, né? A gente usa muito isso daqui, gente. Muito, muito, muito. Tá bem? Esses três aí, ó, pertencem ao nosso dia a dia de maneira assustadora. Tá bem? Ó, com valor afetivo, tá bem? Indicando respeito, polidez, indicando intimidade, amizade, simpatia, tá bem? Ironia, ok? Então vejam que é lógico, traz a ideia de posse? Sim, traz. Ninguém duvide disso, né? Mas é um momento em que a gente vê matizes, né? São colorações, meio aquela cor de guache, sabe? Aquela cor meio pastel, né? Meio apagadinha assim. Guache representa bem a nossa infância, né? Representa bem a nossa infância. E esse tom meio aguado que a gente vê. Bacana você entender. É nessa hora que você deve observar, então, que os pronomes possessivos vão gerar questões um pouco tensas. Isso que é bom você estar ligado a esses valores secundários, né? Aproximação, de respeito, tá bem? De afeto. A gente usa muito isso daí, muito, muito. Mas nunca paramos para refletir o valor que isso traz, né? De simpatia. Nossa, o tempo todo eu uso isso. Meu garoto, né? Ei, meu craque, eu uso o tempo todo para indicar simpatia. Às vezes a gente usa, mas não tem a tradução da intenção que está por trás, né? Ah, lá vem ele e a sua educação com ironia, né? Só parece um cavalo dando coice. Então, ironia, sarcasmo, muito legal, gente. Aí você entra no universo que produz muitas questões. Muitas questões. Olha lá. Assinale a frase em que o pronome possessivo mostra valor de deferência e respeito, né? Então, olha ali na letra E, só para exemplificarmos. Minha senhora, atenção aos degraus da escada. Olha como que você já tem ali um uso que não é de posse jamais, e sim de respeito, né? Olhem que interessante essa nova camada que você vai então observando. Eu disse no começo, né? Ah, pronome possessivo, o que vão te perguntar, né? Se é tudo tão óbvio, ficou óbvio? Vejam a quantidade de informações que temos nessas criaturas, né? Olhem uma próxima questão. O trecho em que o pronome possessivo não exprime uma relação de posse ou pertinência é: chamava alguém entre seus muitos agregados.
gente aí dos seus 30 anos, pronto, que é a idade aproximada, né? Não é uma relação de posse, é para dar mais ou menos, aproximadamente. Olha que interessante. Então, esse estudo é olhando para as questões de concurso. Se eu vou só com a definição do que é e a identificação dos pronomes possessivos, vocês viram, seria uma infantilidade nossa. Quantos detalhes o pronome possessivo não guarda? E agora chegamos ao apogeu da dificuldade, tá bem? Fora aquelas questões de oportunidade, em que uma banca muito criativa inventa alguma coisa e o pronome possessivo está no meio. Olha o exemplo aqui, ó. Na frase, ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café, onde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. Legal, né? Há um pronome possessivo sublinhado cujo valor é o de indefinição, designação de um hábito, deferência e respeito, aproximação numérica, não tem nem número, nada, né, gente? Propriedade material, ou seja, seu livro, seu imóvel, não. Designação de um hábito, como nós vimos lá no dicionário Aulete. Bacana a gente olhar e falar assim, puxa vida, professor, e não é assim mesmo, né? Ah, a sua aula, lá vamos nós de novo para a sua aula, né? Então é aquela coisa que designa um hábito, uma rotina de repente, né? De fazer toda semana, tá bem? Ah, e vamos lá para o seu sermão. Então você tem nisso aí, né, uma ação habitual. Então é bacana te olhar para isso e começar a entender que dependendo da oferta de um texto, a banca vai se movimentando. Então, se eu sou banca, eu passo a ter o pronome possessivo como lugar de interpretação, né? Então eu olho ali e eu teria pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos que são mais apropriados para esses atos de referência, de valores. Olha que legal. Então é isso que eu chamo de lugares da interpretação. A gente começa a colocar na nossa memória o que organiza a memória de um avaliador de uma banca, tá bom? E vamos, por fim, a essa questão que você vai dizer, professor, e agora? O cara pegou uma linha de gramática e transformou numa questão. Tá bem? Há momentos em que os pronomes possessivos não precisam estar presentes. O artigo daria a ideia de posse, de pertinência, né? Como diz ali o dicionário. Assinale a frase em que o possessivo sublinhado não poderia ser adequadamente substituído pelo artigo indicado entre parênteses. Não podia. Sempre destaque com muita intensidade o não nas perguntas, né? No enunciado. Então tem 4 em que você vai encontrar o pronome possessivo sendo substituído pelo artigo. E isso vai nos ajudar a entender um pouco a questão. Vamos ver o que é isso então. Na letra A. Se você não pode morder, não mostre os dentes. Você não pode morder. Isso é muito usado, por exemplo, com armas, né? No meio de uma briga de grande ferocidade, né? De grande violência, a pessoa fala, sai daqui senão eu te mato. E a pessoa vem para cima, né? Então não mostre a arma se não for atirar. É mais ou menos isso, né? Se você não pode morder, não mostre os dentes. Aí se deduz que é o dente que vai morder. Então, como já usou você, usou morder antes, deduzimos que é não mostre os seus dentes. Por isso que eu posso tirar os seus e colocar no lugar dos seus o artigo apenas. Deduziremos que é os dentes de quem vai morder. Tranquilo. Na letra B, aquele que conduz um argumento por apelar para uma autoridade não está usando a inteligência. Ah lá, dá para trocar também. Que está dizendo de uma pessoa e de um procedimento argumentativo. Qual o resultado do procedimento argumentativo? Não está usando a inteligência. Aí, com o valor de própria inteligência, sua inteligência. Nós deduzimos isso, né? Você tem ali uma ação argumentativa que tal uso produz o quê? Não está usando a inteligência. É legal a gente calcular que o su ali pode ser usado, não é um erro, mas poderia ser usado um artigo. Um simples artigo já daria ideia de quem é
né, esse mau uso, tá bem? Não está usando a inteligência, mas sim a memória. Show de bola, né? Show de bola. Letra C. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o consentimento. Ninguém e você. Vamos deixar a letra C, voltamos em um instante. Controlar a raiva é bom, evitá-la é ainda melhor, tá bem? Então eu olho para você e falo assim: ei, você aí. Controlar a raiva é bom, ou seja, controlar sua raiva. Ficaria entre a C e a D, gente. Ali, né? Será que é a raiva de qualquer um ou a minha raiva? Na prova, entre a C e a D. C e a D, tá bem? Voltaria para ler o enunciado com mais calma. Assinale a frase em que o possessivo sublinhado não poderia ser adequadamente. O adequadamente é uma conta, né, sobre ambiguidade ou não, clareza ou não, tá bem? Pelo artigo indicado entre parênteses. Na letra E, vamos lá na letra E. O coração que odeia fabrica armas para os inimigos. Então é lógico que coração que odeia, né? Então você já deduz que produz inimigos, não teria então nenhum problema tirar o possessivo e ali colocar o artigo. Na prova, eu ficaria entre a C e a D, mas automaticamente deixaria a D embora. Pode ir embora, tá tudo bem, né? Notem ali, ó, não poderia ser substituído pelo artigo. Ah, poderia. Ah, professor, mas não teria problema nenhum. O problema estaria na letra C, em que a palavra adequadamente funciona muito bem. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o consentimento. Sem o consentimento de quem? Desse ninguém ou do você? É a letra C que traduz um problema. Então vejam que interessante, né? Quem fez essa questão, vou até colocar aqui para vocês, é Getúlio Vargas, que tem larga tradição em produzir isso. De repente ela lê uma frase no estudo linguístico, lê uma frase em algum estudo gramatical, e ela fala assim: legal, hein? Ah, vou em cima disso. E transforma uma frase que alguém disse, que muitas vezes o pronome possessivo pode deixar de ser usado, né? Pode ser substituído por um artigo em nome da estilística. Né? Menos é mais, se comunicar mais com menos palavras. Né? A questão de estilística. Show de bola. Ele pega, né? A banca pega esse raciocínio e está aí, ó, forma uma questão. E a banca tem razão. Ali, se tirarmos e deixarmos o artigo, como há dois elementos em jogo, ninguém e o você, realmente ficamos em dúvida se é o consentimento próprio, o seu consentimento, ou o consentimento de outrem, consentimento de terceiro. E por isso que a número 11, sim, é ela a nossa alternativa a ser assinalada. Tá legal? Fizemos hoje um trabalho relacionado. Você fala assim, professor, aquela turminha lá, aquela turminha, gente. Pronome possessivo. E entre tudo que vimos, tudo tem a sua importância, essa última parte é interessante. Eu diria, a primeira, que envolve interpretação, concorda com a palavra que se vincula, mas a referência é outra, então cuidado. Às vezes está vinculado a uma palavra masculina, mas está fazendo referência a uma palavra feminina e plural. Fique ligado, né? Está lá seu caderno, não é seu caderno, mas a referência é alunas, caderno das alunas. Então, não misture o que é da concordância do que é a referência. Essa é uma parte muito relevante. E a outra que você tem que estar ligado são essas matizes, esses tons mais claros de baixa definição, em que você fala, mas está com sentido do que ali? Pronome possessivo eu uso todo dia, mas está com sentido do que? Então aí você começa a arquivar esses valores, né, esses nuances que há no pronome possessivo, que daí sim cai na prova e nós nos sentimos até coagidos porque usamos e não sabemos a sua intenção por trás. Tá bem? Em breve seguiremos em nossos estudos de língua portuguesa, né, aprimorando os vários elementos gramaticais. Hoje, fique como lição, né, exemplar, tivemos aqui um momento muito pequeno da gramática, que você olha, dá um quarto de uma página, o que é e quais são, mas vejam quantos elementos nascem do famoso
pronome possessivo. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.